árvore do conhecimento do bem e do mal. A árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden é uma prova do amor e da justiça de Deus, ao criar o homem semelhante a ele, dando o poder de escolha. Deus é amor. 1 João 4:8. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Deus não tem amor, não contém amor. Deus é amor. E o amor é a própria justiça de Deus. O amor respeita a decisão do outro, mesmo que não concorde. Respeito não é sinônimo de concordância. Muita gente não entende isso. Por que Deus colocou a árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim do Éden, se ele já sabia que o homem ia pecar contra ele? Deus não estava mal intencionado? Veja o que a palavra de Deus, a Bíblia, diz. Gênesis 1:26. E Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os animais que rastejam pela terra. Gênesis 2:9. Do solo, o Senhor Deus fez brotar todo tipo de árvores agradáveis à vista e boas para alimento, e também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Gênesis 2:16-17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: de toda a árvore do jardim você pode comer livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Note que a árvore da vida e do conhecimento do bem e do mal estava no centro, no meio do jardim. Quer dizer, se você comer dessa árvore, não vai ser um acidente, comi por acaso, mas sim uma escolha, porque elas não estão perdidas pelo jardim, escondidas, mas sim bem visíveis no centro do jardim do Éden. O homem, o ser humano, foi criado à imagem de Deus, para dominar e fazer escolhas. Porque se o homem não tivesse a possibilidade de pecar na sua vida, e isso se representa pela árvore do conhecimento do bem e do mal, a possibilidade de não servir a Deus, de não desobedecer a Deus, como ele poderia saber que era livre para fazer o que queria se ele não tivesse escolha? Para pensar, como que a gente poderia saber que Deus nos ama de verdade e que nós amamos a Deus como deve ser, se não tivéssemos a opção de não amar? Como poderia saber que sou livre de verdade se eu não tivesse a escolha, a opção, a oportunidade de pecar? Talvez eu estivesse servindo a Deus como um robô, porque me faltava escolha. A presença da árvore do conhecimento do bem e do mal, que representa essa possibilidade da queda, prova que Deus é justo e verdadeiro. Então, quando a Bíblia diz que Ele me fez como Ele, uma duplicata da espécie da própria categoria divina, capaz de tomar decisões até sujeitar e dominar a terra, isso quer dizer que eu tenho que ter condição, eu tenho que ter a opção de não servi-lo, de não amá-lo, de não obedecê-lo. A oportunidade de pecar é uma prova de que eu sirvo a Deus porque quero e não porque me falta escolha. O homem, tendo a liberdade com o qual foi criado, desobedeceu à ordem de Deus. Gênesis 3:1-7. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse: não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim. A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer,
Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão e, como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e a árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram e perceberam que estavam nus. Costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. A mulher se deu à tentação e comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, e deu de comer do fruto da árvore ao seu marido. Quando Adão comeu do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, ali se deu a origem do pecado na humanidade, a queda da humanidade e o início de todos os tipos de pecado, sofrimento e dor, bem como a morte espiritual e física. Foi um ato de desobediência e, mais que isso, um ato de traição, pois aqueles que foram criados para governar a terra em nome de Deus, pois o ser humano, ao contrário da serpente, foi feito à imagem de Deus, dessa forma eles já eram como Deus. Esperava-se que exercesse autoridade sobre todos os animais selvagens, inclusive sobre a serpente. No entanto, ao obedecerem à serpente, traem a confiança depositada neles por Deus. Rebelaram contra Deus e obedeceram a uma de suas criaturas, a serpente. Então o mal veio na desobediência da palavra de Deus. Assim, somente Deus é conhecedor de todas as coisas. O homem deveria confiar que somente seu Criador onisciente é quem sabe o que é verdadeiramente bom e mal para a sua vida. O homem deveria obter esse conhecimento através de seu Criador, da sua palavra. A providência divina, o acesso à árvore da vida. A rebeldia do homem, ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não pegou Deus de surpresa. Dessa forma, a reprovação do homem foi considerada no plano eterno de Deus, concebido de acordo com a sua vontade santa e justa. O homem queria ser como Deus, mas foi enganado pelo tentador. Deus conhece o bem e o mal. Deus é perfeitamente santo, e tudo aquilo que não está de acordo com o seu padrão moral é o mal. Mas ao desobedecer à ordem de Deus e comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, o homem passou a conhecer o mal de forma experimental. O homem é capaz de discernir entre o bem e o mal, mas diferente de Deus, o conhecimento que o homem tem do mal envolve culpa e vergonha. O homem não obteve o conhecimento do mal através do conselho de Deus, mas através da sua contaminação com ele. Ao comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, em seu ato de rebelião, o homem tomou participação no mal. Isso significa que o mal se tornou parte de sua natureza e inclinou seu coração na direção contrária à vontade de Deus. Por isso, o homem perdeu sua inocência e liberdade. Por sua própria natureza, o homem é incapaz de resistir ao pecado e fazer o bem diante de Deus. Aí entra o plano da redenção como expressão da maravilhosa graça de Deus, que revela a necessidade do novo nascimento operado pelo Espírito Santo, de volta à sua palavra em Jesus Cristo. O homem precisa de uma nova natureza para fazer aquilo que agrada a Deus. O primeiro Adão tomou da árvore do conhecimento do bem e do mal e perdeu o acesso à árvore da vida. Mas o último Adão, que é Jesus Cristo, restaurou o acesso à árvore da vida. E sendo ele próprio a revelação final de Deus, ele alimenta o seu povo com o verdadeiro conhecimento. Romanos 5, 12, 17, 19 e 21. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado veio a morte, assim também a morte passou a toda a humanidade, porque todos pecaram.
Se a morte reinou pela ofensa de um e por meio de um só, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. A lei veio para que aumentasse a ofensa, mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça, a fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Diante disso, hoje você tem uma escolha, uma decisão que Deus te dará através da fé em sua palavra, renunciando ao pecado, à voz do tentador e ouvindo a voz de Deus, obedecendo a sua palavra, recebendo assim seu presente, seu Filho Jesus Cristo, para perdão de seus pecados e uma nova vida, para a vida eterna na presença de Deus. Leia a Bíblia, leia os capítulos mencionados no estudo e tenha um encontro com Jesus Cristo. Deus te abençoe. Indicações de Bíblias na descrição do vídeo. Se você gostou dessa mensagem, se inscreva no canal, dê um like e compartilhe com seus familiares e amigos e anuncie assim o Evangelho da Salvação. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei o direito de se alimentar da árvore da vida, que se encontra no paraíso.